Boa noite, meus queridos alunos. Mais uma vez é o professor Gonçalves Dias fazendo um vídeo para dar uma força aí aos amigos aí que vão fazer o concurso da ESA. Nós hoje vamos estudar umas questões aí de logaritmo, mas antes precisamos aí ver alguns pontos nessa matéria. Eu aqui fiz um resumo, né? Não está completa a matéria, mas eu fiz um resumo dos principais pontos aí que podem cair na prova. Então, nós começamos aí com a definição, né? Depois você lê isso aqui com calma. Né? Basicamente é o seguinte: nós temos aqui, nesse exemplo aí que vai ser abordado aí nesse início, nós temos log de 8 na base 2. A grande pergunta é a seguinte: 2 elevado a que número dá 8? Ou seja, 2 elevado a que número vai ser igual a 8? Esse é o principal ponto aí que a gente tem que saber para resolver problemas com logaritmo. Aí, basicamente, isso aqui é uma equação exponencial. A gente tem que tentar igualar as bases. Então, primeiramente, eu vou tentar fatorar o 8 ali, ó. 8 dividido por 2 vai dar 4. Continuando dividido por 2 vai dar 2. Continuando dividindo por 2 vai dar 1. Então, 8, na verdade, é 2, 1, 2, 3 vezes, né? Então, é 12 elevado ao cubo. Então, ó, 2 elevado a x vai ser igual a 8, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Igualamos as bases, trabalhamos apenas com os expoentes agora. Então, x vai ser igual a 3. Então, a resposta aqui desse logaritmo é 3. Tá? A ideia principal é essa daí. Aí nós temos aqui também algumas definições, né? Que o a é chamado de logaritmando. Deixa eu colocar aqui um pouco maior para vocês perceberem aqui. O A é chamado logaritmando e o B é chamado de base. E esse logaritmo é igual a um número x, que a gente chama de logaritmo. É o resultado dessa expressão toda aqui, tá? Então, basicamente, para a gente resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente pega o B, eleva ao expoente, alguma coisa que a gente quer descobrir, e iguala ao logaritmando, ao A, né? Então, outro ponto que vocês têm que saber é a representação de um logaritmo decimal. O logaritmo decimal de x. Quando a gente não coloca aqui nada na base, quando a gente não coloca número nenhum, significa que é 10. Log de x é a mesma coisa que log de x na base 10, conhecido aí como logaritmo decimal. Então, quando não aparecer nada aqui embaixo na base, vocês já devem saber que é 10. Uns exemplos aí que eu separei aqui para a gente ter uma ideia são esses daqui, ó. Log de 81 na base 3, a gente não sabe o que é, então a gente chama de x. Elevo 3 a x igual a 81. 3 elevado a x é igual a 81. Você fatorando aqui o 81 com calma, 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 81, na verdade, é 3 elevado a 1, 2, 3, 4. É 3 elevado à quarta potência. Então, 3 elevado a x é igual a 81, que é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Igualamos as bases, a gente cancela elas e trabalha apenas com os expoentes. X vai ser igual a 4. Então, o resultado desse log aqui da letra A vai ser 4. A letra B, a gente resolve da seguinte forma. A gente pega o log de 100, a gente quer descobrir esse valor, então a gente iguala a x. Quando a base não aparece, vocês já sabem que é 10. Então, a gente eleva 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x vai ser igual a 100. Bom, a gente sabe que 10 vezes 10 é 100, ou seja, 100 é 10 ao quadrado, fatorando 100 direto, tá? Sem precisar fazer aquela fatoração. Igualamos as bases.
x aqui vai ser igual a 2. Há casos que, como você já sabe fatorar direto, você pode colocar a representação aqui, ó, direto, já ganha tempo. E o terceiro exemplo, que é a letra C, né? Nós temos log de 1024 na base 2. A gente quer descobrir esse logaritmo, então a gente iguala a x. É um valor desconhecido. A gente eleva 2 à potência x e iguala a 1024. Então, ó, 2 elevado a x é igual a 1024. Bom, pessoal, se vocês fatorarem aí o 1024, colocar ele na base 2, fazendo aquela fatoração grandona, vocês vão achar 2 elevado a 10. Tá? 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 10, que é a mesma coisa que 1024. Corto as bases, igualo os expoentes. X vai ser igual a 10. Isso aqui eu estou passando muito rápido só para vocês terem uma ideia. Bom, um outro ponto importante aí nessa parte de logaritmo é a condição de existência. É como se fosse um domínio da função logarítmica. É a condição de existência. O que vocês têm que saber sobre essa condição de existência? Que o logaritmando e a base, eles têm que ser positivos. E a base tem que ser diferente de 1, tá? Ou seja, o A é positivo e o B também é positivo. Tem que ser números positivos. Senão a gente não consegue calcular o logaritmo. E o A também tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1. Tá ok? Essa é a condição de existência aí do logaritmo. Bom, e para finalizar a nossa teoria resumida aí, nós temos que saber as propriedades. Tá? Aqui que está todo o segredo de como se resolver problemas com logaritmos. Você tem que saber as propriedades. Se você não souber as propriedades, você não anda, você não sai do lugar, você não resolve nada, absolutamente nada. Tá? Então, tem que saber as propriedades. Então, vamos lá. Primeira propriedade. Log de 1 na base A. Numa base qualquer, né? Toda vez que o logaritmando é 1, o resultado do log inteiro é sempre zero. Tá? Então, quando o logaritmando é 1, o resultado do log inteiro é sempre zero. Segunda propriedade. Quando o logaritmando for igual à base, o resultado do log inteiro vai ser igual a 1. Tá? Então, quando o logaritmando for igual à base, o log todo vai ser igual a 1. Terceira propriedade, nós temos aí um log de A elevado a n na base A. A gente pode simplesmente pegar o expoente do logaritmando e trazer ele para frente do log, multiplicando o log todo. Ficaria dessa forma assim, ó, n vezes log de A na base A. Só que log de A na base A, nós já vimos aqui na parte de cima, na segunda propriedade, que é 1. Então, vai ser n vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que n vezes 1. E n vezes 1 é n. Então, está aí a terceira propriedade de logaritmo. Quando a gente tem um expoente no logaritmando, ele pode ir para frente do log, multiplicando aí o log todo. E vice-versa, tá? Se a gente tiver um número multiplicando o log todo, vocês também podem fazer o contrário. Vocês podem jogar ele para o expoente no logaritmando. Pode fazer isso também. A nossa quarta propriedade é quando nós temos aí um log no expoente. Tá? Nós temos aqui uma base A elevada ao log de n na base A. Né? A base do log é a nossa base, né, numeral aqui, na parte de baixo. Então, quando a base do log for igual à base que nós temos aí no problema, a gente corta o log todo com a base, mais a base de baixo, e o resultado dessa expressão vai ser o logaritmando. Tá? Sempre que isso acontecer,
vocês podem fazer isso. O resultado vai ser o logaritmando. Só que a base aqui, na parte de baixo, tem que ser igual à base do log. Senão, não pode fazer isso, não dá para cortar. Tá? Então, nesse caso aqui, o resultado é o logaritmando. Quinta propriedade, uma igualdade de logaritmos de mesma base. Ó. Log de x na base A igual log de y na base A. O que vocês vão fazer quando isso acontecer? Nós temos uma igualdade de logaritmos e a base é a mesma. Vocês vão cortar o log, vocês vão esquecer o log. Os logaritmandos serão iguais. Então, sempre que isso acontecer numa igualdade de logaritmos em que a base é a mesma, você pode esquecer o log e igualar os logaritmandos. Vamos agora ver as propriedades operatórias, as que mais usamos aí para resolver problemas de logaritmos. Logaritmo do produto, quer dizer, da multiplicação, né? Nós temos aqui log de b vezes c na base A. Quando a gente tem uma multiplicação de logaritmandos, a gente pode separar esse produto em uma soma de logs de mesma base. Ó. A base é a mesma. Então, log de b vezes c na base A é log de b na base A mais log de c na base A. Semelhantemente, acontece com o logaritmo do quociente, o logaritmo de divisão. Nós temos aqui log de b sobre c na base A. Quando nós temos uma divisão de logaritmandos, a gente pode separar em uma subtração de logs, só que na mesma base. Tá? Então, nós temos aqui log de b na base A menos log de c na base A. Então, quando nós temos a divisão, nós podemos separar em uma subtração de logs. Quando nós temos uma multiplicação, nós separamos em uma soma de logs. Logaritmo da potência. Então, nós temos aqui log de b elevado a c na base A. Esse c ele vem para frente do log multiplicando o log inteiro. Essa propriedade nós já vimos aí no início, só que a base era igual ao logaritmando, então nós fizemos a conta. Aqui não dá, né? O b não é igual ao a. Então, quando nós temos a potência no logaritmando, ela vem para frente do log multiplicando o log todo. A próxima propriedade é a propriedade de logaritmo, quando a potência está na base do log. O que vai acontecer? Nós temos aqui ó, log de b na base a elevado a x. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa potência e vão jogar para frente do log, só que vai ter que inverter a potência. Se aqui é x, ela vai vir 1 sobre x, e multiplicando aí o log todo. Então, quando a potência está na base, ela pode vir para frente do log, só que ela inverte a potência, a fração, né? Se é x, qual é o inverso de x? É 1 sobre x. Por isso que está aqui, ó, 1 sobre x vezes o log. E a última propriedade operatória que nós temos é a mudança de base. Mudança de base de logaritmos. Por exemplo, eu tenho log de A na base B. Se eu quiser mudar para uma base qualquer que o problema pedir, ou a base que me convém, eu posso simplesmente trocar a base do log, sendo que eu vou ter que transformar numa divisão, e o logaritmando vira logaritmando da parte de cima, e a base do log original vira logaritmando da parte de baixo. Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui log de A na base B, eu quero botar na base C. Quero botar esse log aqui na base C. O que eu faço? Eu crio uma divisão, vou botar na base C. Aí tem que ficar em cima e embaixo, a mesma base. Base C. O logaritmando do log original, ele vira logaritmando da parte de cima, e a base do logaritmando original vira logaritmando da parte de baixo dessa divisão de logs. Bom, pessoal, tentei resumir o máximo possível essa parte aí, essa teoria de logaritmo. Lógico que tem muito mais detalhes para se estudar sobre esse assunto,
mas eu acredito que com essas ideias vocês vão conseguir fazer muitas questões aí de logaritmo, inclusive muitas questões sobre a ESA. Agora nós vamos fazer o segundo vídeo, que é sobre resolução das questões da ESA. Ao final desse segundo vídeo, eu vou propor desafios aí sobre questões de logaritmo da SpaceX.